Bom, continuando aqui nessa série de vídeos que eu estou fazendo, porque os judeus não aceitam Jesus como Messias. Nessa parte agora eu vou falar sobre a teoria Zeitgeist. Por que, por que Messias solares? Por que todos eles são Messias solares? Sobre os Messias solares eu já falei em alguns vídeos anteriores, foi na terceira parte. Agora, por que solares? É uma boa pergunta. Zeitgeist, para quem não sabe, é um documentário que não sei se tem ainda no YouTube, mas tinha, que viralizou uma época, depois parece que foi proibido no Brasil. Ateu, onde ele faz uma comparação de Jesus com os Messias solares e ele explica por quê, a teoria astrológica, né, por trás disso. E é isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. No mundo primitivo, o homem percebeu que o Sol era fundamental para a vida, pois sem ele não podia cultivar os alimentos. Então o homem começou a estudar e catalogar os astros e seus movimentos, bem como as fases da Lua, os eclipses, estações do ano e assim por diante. A astrologia é bem antiga, para quem não sabe, ela remonta às civilizações mais antigas da humanidade, desde os fenícios, persas, até os babilônicos, egípcios e até os hebreus tinham astrologia. Vocês verem que é uma coisa bem antiga. Aí o homem percebeu uma enorme influência dos astros sobre a vida cotidiana. Por exemplo, toda a bolsa de gestação de mulher que está grávida, ela se rompe quando a lua muda de fase. Eu não sei se vocês sabem disso, mas isso é verdade até hoje. Hoje já não se usa mais tanto isso, porque hoje em dia, segundo o Dr. Drauzio Varela, a maioria dos partos no Brasil são de cesariana, o que ele acha até errado até. Mas os partos normais, toda mulher grávida, quando ela está perto da gestação, no nono mês praticamente, ou na semana, esqueci qual semana que é, acho que é 28, não me lembro de cabeça. Assim que a lua muda de fase, a bolsa rompe. E isso já foi observado desde que o mundo é mundo. Então o homem percebeu, puxa, a lua tem alguma certa influência sobre a gente. É algum sinaleiro, como diz a Bíblia, né? Sinais. Colocarei 2 luzeiros como sinais. E isso acontece em qualquer época, em qualquer lugar, com qualquer mulher. No Egito, Pérsia, África, Ásia, Índio, não importa. É uma coisa global. E a lua influencia até hoje na agricultura. Certas culturas, por exemplo, não podem ser plantadas em determinadas fases da lua, porque senão não vinga. Na Idade Média era muito comum ter aqueles almanaques que mostravam as fases da lua para ajudar os agricultores. Ah, eu vou plantar feijão. Ah, mas a lua está cheia, eu não posso plantar agora, senão vai estragar o feijão. Então o homem sempre percebeu essa influência dos astros na vida. A lua influencia desde um corte de cabelo até as marés. Por exemplo, no interior, acho que até na cidade grande as pessoas sabem, né? Se você cortar o cabelo, por exemplo, na lua cheia, seu cabelo cresce mais rápido. Se você cortar na lua minguante, ele demora de crescer e assim por diante. E as marés, para quem não sabe, até a ciência já comprovou que a lua influencia as marés dos oceanos. Porque a lua atrai o oceano para si. Não sei quantos centímetros, mas ela atrai. Eu não me lembro de cabeça agora. Se tiver algum físico, algum cientista, pode comentar aí. Por isso que, por exemplo, em certas fases da lua, o mar fica mais agitado. Parece que na lua cheia. E na lua nova, ou minguante, não me lembro de cabeça, o mar fica mais calmo. Porque a lua tem uma certa influência sobre a Terra. Não só a lua, mas os outros planetas, algum tipo de energia cósmica, sei lá, alguma influência física tem. Até porque um planeta depende do outro, né, no universo. Júpiter, por exemplo, ele tem um campo gravitacional que atrai corpos para si. É por isso que Júpiter protege a Terra, porque se um cometa vem em direção à Terra, se ele passar por Júpiter, ele é atraído pelo enorme campo gravitacional do planeta e ele acaba se chocando com Júpiter. Tá? Curiosidades científicas. Por isso o homem começou a venerar o Sol e os astros e depois cultuá-lo como deuses, por causa da astrologia. A astrologia, para quem não sabe também, ela é a mãe da astronomia. Então toda religião no mundo antigo tinha um deus solar equivalente. Toda. No Egito era Ra, o deus solar do Egito. Na Pérsia era Mitra. Na Grécia era Apolo. Apolo, segundo os gregos, ele era um deus que vagava numa carruagem de fogo pelo sol. E assim por diante. Na Índia, eu não tenho certeza se era Brahma, mas eles tinham também um deus solar, eu não tenho certeza se era Brahma. Se eu errei aqui, vocês me perdoem, tá? Com esse rascunho de cabeça. Mas no hemisfério norte, ao contrário aqui do Brasil, na América do Sul, o inverno ele é muito rigoroso, devido à inclinação da Terra. Até porque a gente está praticamente numa faixa tropical, né? Boa parte do Brasil. O hemisfério norte não, onde ficava a maioria dessas civilizações antigas. Então, quanto mais no norte você vai da Terra, mais os dias ficam mais curtos no inverno, devido à inclinação da Terra. E nos polos, principalmente quando você está bem no extremo da Terra, chega a ficar meses sem aparecer o Sol, E nos lugares mais ao norte, o Sol fica alguns dias sem aparecer. Então, para vocês entenderem, aqui é um mapinha que todo mundo já deve ter visto na escola sobre a inclinação da Terra. Quanto mais você está no Polo Norte, que nem por exemplo aqui, ó, no inverno, no hemisfério norte,
você pode ver que a luz do sol não pega toda a Terra aqui no norte, no Polo Norte. Por quê? Porque a Terra é inclinada. Perdão, acho que é esse daqui. Não, aqui norte, verão, enfim, é um desses aqui. E no hemisfério sul ocorre o oposto. Tem umas cidades que ficam nos polos, como por exemplo, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. No Polo Sul não tem cidade, perdão, mas lá no Alasca tem uma cidade que ela fica 6 meses no escuro. Por quê? Porque eles estão tão nessa pontinha aqui do planeta que quando a Terra inclina, o Sol não pega todo o Polo Norte. Em compensação, quando é verão, eles ficam 6 meses sem ver o Sol se pôr. Isso é um fenômeno astronômico. E quanto mais no norte você está, tipo Europa, ou norte ali que nem Rússia, aquelas regiões, no inverno os dias são mais curtos no inverno, porque o Sol pega menos devido à inclinação da Terra. E o homem percebeu isso. E por causa disso, o homem primitivo ele achava que se o Sol não aparecesse, seria o fim da vida. Como de fato seria se fosse possível o Sol sumir, porque não ia nascer nada, ia congelar tudo, todo mundo ia morrer. E quando chegava o dia 21 de dezembro no hemisfério norte, o Sol desaparecia devido à inclinação do eixo da Terra. Isso é até hoje, tá, para quem não sabe. E o Sol situava nessa época, os astrônomos observaram, na constelação que hoje nós conhecemos como Cruzeiro do Sul. Parece que ela tem outros nomes em outros países, mas aqui no Brasil a gente chama de Cruzeiro do Sul. Por isso dizia-se que o Sol morreu na cruz. Então só para vocês verem, ó, deixa eu pegar aqui a outra imagem primeiro. Ó. Tem essa constelação aqui, ó, do Cruzeiro do Sul. E aí no hemisfério norte, quando chegava no dia 21 de dezembro, o Sol ficava escondido aqui nessa constelação. Aí eles falavam, o Sol, essa bolinha aqui, morreu na cruz. Vocês estão entendendo a referência? E depois de 3 dias, devido à posição da Terra, o Sol ia voltando a nascer. No dia 25 de dezembro ele já aparecia de novo. Então eles diziam que o Sol renasceu. Como eles sabiam que o Sol renasceu? Eles se guiavam por essas estrelas aqui, chamada de 3 reis, 3 Marias, outros chamam de 3 magos, enfim. Cada lugar ela tem um nome, mas são 3 estrelas que apontavam para a constelação de Sírios, que mostravam, olha, o Sol renasceu. Não lembra um pouco uma referência bíblica, onde 3 reis magos, guiados por uma estrela de Belém, veio o nascimento de um Messias? O Sol dizia-se que ele desceu às regiões inferiores, o inferno, aqui já era mitologia, e depois renasceu invictus no dia 25 de dezembro. Vocês notaram? O Sol desceu no inferno e depois o Sol renasceu invictus. Assim começou o culto ao Sol invictus, desde Tammuz aos romanos. Em Roma festejava-se as Saturnálias, dedicadas aos deuses solares, Apolo e Mitra, com troca de presentes inclusive. Por isso todos os deuses solares eram celebrados nessa mesma data. Isso é uma aculturação. É quando uma cultura vai absorvendo elementos de outra cultura e elas se tornam semelhantes. Aqui, ó, todos nasceram em 25 de dezembro. Desde Mitra, Atis, Horus, Jesus, Heracles, Dionísio. Só para não ser injusto, Jesus não nasceu 25 de dezembro, ok? Isso aqui foi a igreja que determinou essa data para o nascimento dele. Jesus nasceu, segundo a escritura, foi provavelmente em agosto ou setembro. A comemoração do Natal de Jesus surgiu do decreto do Papa Juliano I, que decretou em 350 que o nascimento de Cristo deveria ser comemorado no dia 25 de dezembro, substituindo a veneração ao Deus Sol pela adoração ao Salvador Jesus Cristo. O nascimento de Cristo passou a ser comemorado no solstício de inverno, em substituição às festividades que já havia em Roma, do dia do nascimento do Sol inconquistável. A estrela que brilha mais forte no céu é a estrela de Sírios, que no dia 25 de dezembro ela fica alinhada com a constelação dos 3 reis. Este alinhamento aponta diretamente para o Sol. Sendo assim, o Sol saindo do solstício de verão, ele renasce, movendo-se 1 grau para o norte, e depois de 3 dias, quando renasce, é sinalizado pela estrela Sírios, seguida pela constelação de 3 reis, formando assim um alinhamento entre os 3 reis, que nem essa imagem que eu mostrei aqui acima. 3 reis Sírios. Só mais uma coisa para não ser injusto, a Bíblia não fala também de 3 reis magos, fala apenas de magos do Oriente. A igreja também, que posteriormente definiu que os magos eram 3, correto? Como eu falei, sempre houve uma tentativa de misturar uma coisa com a outra. Entende-se que a mistologia surgiram ou tiveram como base esses fenômenos astrológicos. O Sol renascendo é sinalizado pela estrela, que forma um alinhamento com a constelação dos reis, e o Sol nos mostra a constelação, seguida a estrela, indo em direção ao Sol. Então nós temos a mitologia criada de que o Salvador foi sinalizado, aqui o Salvador original era o Sol, porque o Sol salvava as pessoas de morrerem do inverno. Por uma estrela, que 3 reis que foram até o Salvador, seguindo a estrela. E tal informação se assemelha ao relato do nascimento de Jesus, pelo menos conforme nós temos. Ok, esse aqui era o Mitra, que eu já mostrei em outros vídeos. Olha o que está escrito aqui, ó.
Soli Invictus, o Deus Sol Invicto, o Deus Salvador de Roma. Os astrólogos perceberam que o Sol surgia na constelação de Virgem nessa data. Daí a origem das mães virgens de todos eles, porque o Sol, quando ele renascia aqui, ó, ele se situava, do ponto de vista da Terra, é claro, na constelação de Virgem. Ele morria na cruz e depois nascia na constelação do signo de Virgem. O signo de Virgem astrológico ele é simbolizado por uma mulher com feixe de trigo na mão, que gera o pão. Para quem é desse signo, já viu alguma coisa de astrologia, sabe disso. E Jesus nasceu em Belém, que em hebraico significa a casa do pão, Beit Lehem. Jesus disse que era o pão que desceu do céu, através de uma virgem, ou seja, Jesus nasceu de uma virgem e ele era o pão que desceu do céu, ou seja, a virgem que gera o pão. Aqui algumas referências da Bíblia que Jesus fala que é o pão que desceu do céu. O símbolo do signo de Virgem é a letra M, grega, e todas as mães virgens dos deuses solares, seus nomes começavam com essa letra. Olha que coincidência, ó. Maia era mãe de Buda, Mia ou algo parecido, que também não tenho certeza, era mãe de Krishna, eu sei que começa com M, e Maria, mãe de Jesus, todas começam com M, porque esse aqui é o símbolo astrológico do signo de Virgem, é uma letra M grega. Jesus tinha 12 apóstolos, que é uma representação antiga do Sol e dos 12 signos. O mapa astrológico ele é traçado por um círculo com duas linhas centrais que o cruzam, chamada de ascendente e descendente, e o meio do céu e o fundo do céu. Essas duas linhas formam uma cruz zodiacal. Então isso aqui é uma representação de um mapa astrológico. São os 12 signos no círculo, e essas duas linhas são principais. Essa aqui é o ascendente, o oposto do ascendente é o descendente. Essa aqui mais ao norte é o meio do céu, ou em latim medium coelium, e essa aqui é o fundo do céu, fundo coelium. Você pode ver que as duas linhas formam uma cruz, é uma cruz dentro de um círculo, que é parecido com a cruz que existe em até muitas culturas. Essa aqui é uma cruz celta, e também é chamada de cruz zodiacal. Por isso, em algumas imagens de Jesus, ele é retratado com um círculo atrás, que simboliza a santidade segundo os cristãos. Aqui, ó, Jesus com uma cruz aqui atrás, estão vendo? Ó, dentro de um círculo, que é bem parecido com isso aqui, uma imagem de um cruz solar. Você pode ver aqui, por exemplo, que o deus egípcio Ra, ele também tinha um círculo, só que em cima da cabeça, que era um símbolo do sol. E olha aqui na mão do Ra, aqui nessa imagem, ó, ele tem uma cruz na mão. Vocês notaram? É a mesma simbologia. Então isso é uma aculturação. Se houve um Jesus histórico, ele seria mais próximo disso aqui, ó. Um homem semita, que nem os árabes, um homem moreno, de nariz grande, traços grosseiros na face, que é típico do Oriente Médio. Essa seria a representação mais real do Jesus histórico. Não um Jesus europeu com cabelos lisos, claros e olhos azuis. Isso aqui é meramente uma influência grego-romana que fizeram na história de Jesus. As mães virgens também são retratadas há muito tempo. Por exemplo, essa aqui da esquerda é Ísis com o menino Horus, e aqui é uma representação de Maria com o menino Jesus. Vocês notaram que é a mesma coisa? Aqui são outras culturas, ó, que tinham as mães virgens com os meninos, com os deuses solares, né, os meninos que nasceram de mães virgens. Aqui a primeira é a Babilônia, aqui é a do Egito, aqui é a da Grécia, aqui Éfaso, aqui é Vênus dos gregos, aqui é da China antiga, aqui é da Roma antiga, aqui é dos hindus, aqui é da Igreja Católica e outras assim por diante. São as mesmas representações. Essa imagenzinha aqui, ó, é do deus grego Zeus, o deus dos deuses da mitologia grega. Zeus era como? Era um homem velho de cabelo e barba branca. E essa aqui é uma imagem da Capela Sistina de como Michelangelo retratou Deus, um homem velho de barba branca. É bem parecido. Esse aqui, por exemplo, é Netuno, ou Poseidon na mitologia grego-romana, o deus dos mares, que tinha um tridente. Como os cristãos começaram a demonizar a cultura dos outros, justamente para prevalecer o cristianismo, foi aí que surgiu a nossa imagem do diabo. Essa antropomorfologia do diabo é inspirada em Netuno. Você pode ver que o diabo tem um tridente. Netuno tinha um tridente. O diabo tem uma cauda, pessoal, uma cauda que parece uma lança. Isso aqui é dos sátiros da mitologia grega, que tinha uma cauda. O diabo tem chifres. Isso é inspirado naqueles personagens da mitologia grega, que eram aqueles homens bodes que tinham chifres. Vocês viram como uma cultura foi absorvendo outra? E o mais doido é que isso funciona tanto que até hoje tem cristãos que dizem que viram o diabo. Só que é engraçado que o diabo dele é isso, é uma mescla dos deuses gregos romanos. Então isso é uma aculturação. Outras referências astrológicas vocês vão ver, mas eu discordo um pouco do documentário Zegest. Se alguém achar, acho que tem até hoje no YouTube, vocês podem ver. Mas essa referência de messias solares que nasceram
guiados por uma estrela, com 3 reis magos, que morreu numa cruz e renasceu no dia 25 de dezembro, isso aqui são meramente referências astrológicas, ok? Então, quem quiser analise mais aí, estude em pesquisa, que vocês vão ver que é praticamente uma aculturação, uma cultura absorvendo elementos de outras. Em breve eu continuo. Paz a todos.